E aí vem, né? Posso dar vários exemplos de comportamentos típicos de integrantes do MBL em relação ao Trump. Né? Eu consigo mostrar vários atos cafajestes, frases cafajestes do Trump ao longo da vida dele. Ele se comportou como um cafajeste quantas vezes? Dezenas de vezes. E no passado ele se orgulhava, inclusive. Então tem a frase famosa, né? Que é grab by the pussy, que é isso aqui vão me detonar aqui no algoritmo, mas é agarrar pela xoxota, né? Pela perseguida ali, né? Xoxota. Pussy desculpa, já comecei a buceta, né? Gatinho. Mais coisas. Você tem aqui várias vezes citado que uma das viagens, ou em algumas das viagens que ele foi à Rússia para tratar de negócios, os russos não são bobo, não são nada, eles fornecem as prostitutas, só que eles filmam tudo. O Trump não bebe, ele não usa droga, não vai ter foto dele bêbado, não tem foto dele. Duvido que ele use drogas, duvido que ele beba, ele não bebe. O irmão dele morreu de álcool, então ele realmente não. Ele fala: isso aqui não presta, nunca colocou álcool na boca. O irmão dele falou para ele nunca colocar álcool na boca, o irmão alcoólatra. O vício dele é esse. Tá? O vício, ele é viciado, ele é compulsivo. Ele é compulsivo. Casado, separado, junto, misturado. Ele manda ver, cara. Ele enfilera e manda ver. Jeffrey Epstein introduced me to Trump quando tinha 14 anos. Tem uma pessoa aqui acusando já, daí já começa a ficar bem mais grave, né? E isso foi a NBC News que soltou, então já começa a ficar 14 anos aqui nos Estados Unidos já é encrenca pesada, não é mais ou menos, não é engraçadinho. Pegou uma menina de 16 anos aqui, encrenca pesada, não é tranquilo. O cara de 22 pegou uma de 16, picotou, dá ruim, dá ruim. Outra declaração horrorosa do Trump. Segundo o livro escrito, biografia, documentado, mais de uma pessoa teria testemunhado que ele comentou uma vez sobre isso aí, né, com a própria filha, a Ivanka, né, acho que era do segundo casamento, do primeiro casamento, a filha do primeiro casamento. Ele comentou sobre os peitos dela, sobre a bunda, que ela era mó gata, tal, e como, se eu não fosse o pai, eu pegava ela. Pô, cara, uma loucura, cara, uma loucura. E as pastas, né? As pastas desse escândalo do Epstein, elas estão, de fato, ainda não foram liberadas. Assim como os do P. Diddy, também não foram tudo liberado. Tá tudo meio... Estão tentando segurar. Inclusive aqui do próprio Congresso americano, a petição feita recentemente, agora, hoje é dia 6, feita ontem, pedindo para abrir as pastas e mostrar. Eu acredito que irão segurar, não irão divulgar tudo. E a mesma coisa do pedido, né? Está tendo julgamento, estão pedindo, foi removido porque ele ficou encarando uma jurada, tal, mas não está avançando rápido, estão segurando. O que mais tem para falar? Olha, pessoas em volta do Trump se encontraria o centrão aqui, né? 500 mil por sexo e drogas, indiciado para ser o cara que ia ser o ministro da Justiça. Porque ele pode ser preso lá atrás, ele estava sendo acusado, tal, de tentar calar a boca de uma prostituta que ele teria picotado, e a forma como ele fez isso foi errada. Não é nem o fato dele dar o dinheiro, mas a forma. Ele tentou utilizar, foi $130 mil para a atriz pornô Stormy Daniels, veio à tona em 2016, e isso daí era quando o filho mais novo, o Barron, né, esse pirulão que anda junto com ele, filho da Melanie, tinha acabado de nascer, 4 meses. Isso aí foi em 2006 que ele picotou essa atriz pornô.
E a forma que ele tentou, ele tinha mandado esse advogado, Michael Cohen, que era o cara que fazia os acertos, né? Quando dava problema com as prostitutas que ele contratava, era esse Michael Cohen que ia lá resolver pagar. E a forma como ele fez deu problema, e esse cara acabou sendo condenado à prisão em 2018, mas não foi por essa daqui, não, foi por uma outra, que o Trump também teria picotado. Então ele é recorrente, cara, o cara é compulsivo. Eu falaria para ele, bicho, tá bom, não bebe, mas sei lá, vai fumar um narguilé, cara, você controla um pouco, né, meu? O cara é um doido, né? Pô, mas o Trump é tão demoníaco, assim, olha, que eu saiba, essa é a primeira vez que tem acusação de uma menina de 14 anos. Primeira vez que escuta-se 14 anos. 16, eu não descartaria. 18, com certeza. A maior de idade, com certeza, vai encontrar a loteira do Trump. Agora, 16, não sei se ele seria tão imbecil de fazer isso. Porque mau caráter, eu acho que ele faria um ato de mau caratismo. Mas ele sempre teve muita ambição, então eu não consigo imaginar ele cometer, mesmo ele sendo um compulsivo sexual, talvez, né? O Clinton é pior, o Clinton era mais. O Clinton tinha que ser no salão oval da presidência. Né? E o Biden? O Biden é 40 vezes pior, né? O Biden é famoso por estava uma menininha de 10 anos, ele saía agarrando, olha a cara de desespero, famoso a vida inteira aqui, antigamente, recentemente, meu, tem lote de foto das menininhas apavoradas, dele chegar perto, apalpar, coisa horrorosa. Fora a questão do filho dele com a neta, né, o tio pegando a sobrinha com droga, toda a parte de sacanagem que eles fizeram lá de lobby, de tráfico de arma, lá na Ucrânia, assim, um horror o Biden. Então, para saber, o Trump é um cara complicado, confiaria nele? Não confiaria na moral dele, não, e principalmente eu não confiaria nele como um parceiro. Sexual, com certeza não, né, que ele realmente não faz o meu tipo, mas eu não confiaria nele como um parceiro para negócio, ou um aliado político. Sentaria para conversar, mas sabendo que, ele rifa todo mundo. Rifa todo mundo. Talvez não tanto quanto o Jair Bolsonaro, mas ele, sem dó nem piedade. O mais famoso dos casos é do Rudolph Giuliani. Eu aqui para mostrar que não... Quem é o Rudolph Giuliani? Eu para mostrar que eu não sou como a Bolsoleprada, peguei até um caso aqui do Brasil Paralelo. Brasil Paralelo nos põe no espiral do silêncio, mas eu utilizei aqui para mostrar aqui, ó. O Rudolph Giuliani, quem não sabe, era o prefeito de Nova York que implementou a teoria da janela quebrada com a tolerância, com a estratégia da tolerância zero. O que é a estratégia? O que é a teoria da janela quebrada? Eles fizeram um experimento social de quebrar, acho que era um carro, eles estacionavam um carro quebrado em 2 ou 3 localidades pelos Estados Unidos. Ou pegava uma loja e quebrava um vidro. A partir do momento que você quebra um vidro, tem uma coisa errada, a pessoa passa por um lugar e tem uma janela quebrada, o pessoal joga lixo. O pessoal dá uma rabiscada, picha. Eles notaram que se tiver tudo arrumado, as pessoas não jogam lixo, não atrai coisa ruim. O comportamento das pessoas permanece bom se está tudo bem ao redor. A partir do momento que você tem uma coisa errada, essa pequena coisa errada começa a atrair rapidamente outras coisas, e aquele ambiente que só tinha uma janela quebrada virou uma cracolândia. Tá? Então, essa que é a teoria da janela quebrada. Com base foi um experimento social feito, com observação, em diferentes casos, em diferentes áreas dos Estados Unidos, e com base nessa teoria da janela quebrada, o Rudolph Giuliani chega à prefeitura da cidade de Nova York, numa época que Nova York estava muito escangalhada, e ele fala que será tolerância zero, começando pelo metrô. Não pode ter um fio fora do lugar, não pode ter sujeira, não pode ter bandido, não pode ter maloqueiro fazendo algazarra, tolerância zero. E ele mudou a cara de Nova York num período muito curto de tempo. A partir daí, então, o Rudolph Giuliani é como se fosse um herói
uma referência histórica da direita, do conservadorismo, que ele conseguiu implementar numa cidade que estava esgarçada, através da tolerância zero, da estratégia da tolerância zero, a teoria da janela quebrada. Tá? O que aconteceu? Ele apoia o Trump no primeiro mandato. Rudolph Giuliani é um cara que estava ao lado do Trump. Rudolph Giuliani é profissionalmente advogado, trabalhou no setor público, inclusive depois privado, mas sempre advogado, e apoiou o Trump, assim, presença muito clara, muito forte, muito presente. E quando o Trump tem toda a manifestação aqui, em frente ao Capitólio, que ele chama os manifestantes, larga todo mundo aqui, vai jogar golfe em Mar-a-Lago, o Rudolph Giuliani ficou defendendo, ficou segurando, tentando manter a militância, e isso foi usado de bucha de canhão. O Rudolph Giuliani foi destroçado. De referência, e assim, põe a apresentação de volta, só para mostrar aqui como é que o Rudolph Giuliani está hoje, cara. Aqui, ó, em 2024, Rudolph Giuliani, o antigo prefeito de Nova York, advogado pessoal de Donald Trump, alegou pobreza para a corte, falando que ele não tem carro nem cartão de crédito. Putz, grila. Ele teve que pedir lá, não tenho, acabou, perdi tudo que eu tinha, porque ele foi levando processo e multa, e processo, chegou ao ponto de falar que não tem mais nada, cara, não, perdi todo o patrimônio. E tem mais um detalhe. Rudolph Giuliani, aqui é de 24 também, 2024. O apoio ao Trump oficialmente custou a ele sua carreira legal. Tiraram a OAB dele, ele não pode mais advogar, cara. Tiraram a OAB, então ele perdeu o patrimônio, perdeu dinheiro, perdeu a OAB e tem agora que pedir justiça, alegar pobreza para a corte, cara, para conseguir lá não pagar a custa, não pagar as coisas, cara. Então esse é o Donald Trump, que ele faz com os parceiros políticos dele de primeira hora.